Olá, alterados! Eu sou Renan Altera, da Altera Arquitetura e Interiores. Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a um dos vídeos mais especiais que vocês vão assistir em toda a trajetória aqui do nosso canal. É o vídeo do nosso escritório novo, que ficou um arraso, modéstia à parte. São 120 metros quadrados muito bem distribuídos. Isso aqui ficou muito além do que eu podia imaginar um dia. E vocês vão entender o porquê, porque eu vou colocar o antes e o depois. Então fiquem aí, que tá demais. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês que estão aí do outro lado, que assistem a gente há mais de 3 anos e dizer que sem vocês, isso daqui não aconteceria, gente. Quando eu criei o canal do YouTube, eu não imaginava que fosse fazer tanto sucesso e que tantas pessoas iam acompanhar a gente aqui. Mais de 60 mil seguidores. Para quem não sabe, o YouTube é super difícil ter essas pessoas que seguem a gente, né, que colocam para se inscrever no nosso canal. Então eu sou muito grato por ter todos vocês aqui e eu faço questão de compartilhar tudo isso aqui com vocês, porque é muito importante pra gente, e eu vou comentar sobre todos os fornecedores, sobre todos os materiais, o que a gente usou, o que a gente imaginou. A gente queria muito conforto para os nossos clientes aqui nesse escritório e a gente já começa aqui por essa recepção, que é uma recepção calorosa, que abraça as pessoas que passam por aqui. A gente usou aqui todas as paredes em painel. Queria muito agradecer primeiramente a Constec, que fez toda essa obra nossa acontecer. O Isidro, que está com a gente em praticamente todas as nossas obras, um super parceiro. Então tudo que vocês vão encontrar aqui de revestimentos, de pintura e toda a parte de civil, a Constec que fez. Muito bem feito, diga-se de passagem. Por isso que a gente está trabalhando com eles há tanto tempo, tá? Então, eu ia falar dos painéis de madeira, mas eu acho interessante, como eu estou comentando da Constec, falar que desse piso, que é o Via Durini, que é um porcelanato da Porto Belo Shop, a gente comprou na Porto Belo Shop Pinheiros, que é a nossa parceira, e a gente prefere sempre comprar lá, porque é pertinho aqui do escritório também, e tem um atendimento de excelência, então vale super a pena. Esse Via Durini é 90 por 90, e ele é um piso acetinado, ele não tem brilho, a gente não costuma usar pisos com brilho, tá? Rê, por que você não colocou 1,20 por 1,20? A gente preferiu aqui no nosso escritório colocar 90 por 90 e ficou super bonito. A gente tem 2 tipos de revestimentos de piso aqui, então a gente tem esse Via Durini aqui e depois eu vou mostrar pra vocês o outro que a gente tem lá dentro, tá? E aí a gente fala dos painéis de madeira que a gente colocou. Essa cor é a cor Trancoso. Quem segue a gente sabe, vai lembrar que nós usamos esse MDF na nossa primeira casa cor, que foi o Badebeck, que foi o bar que a gente fez, que foi um sucesso, e a gente amou e a gente quis trazer pra cá também. Muita sofisticação. Mas, Rê, por que você colocou uma madeira tão escura? A gente gosta, a gente tem uma iluminação muito boa aqui no nosso espaço, tá? Uma iluminação natural, que eu digo muito boa, e a gente colocou uma iluminação artificial também muito boa. E aí, o que acontece? A gente clareia o piso e clareia o teto também. Essa cor é a Inverno Seco da Souvenir. É uma cor muito parecida com a cor do piso, tá? Então a gente tem essas duas superfícies claras e de repente a gente tem um painel Trancoso feito pela Plat, que é uma super marcenaria que a gente está trabalhando, e é uma marcenaria bem personalizada, porque diferente dos planejados que a gente costuma fazer, que a gente tem que modificar um pouquinho o projeto, a Plat não. A Plat executa da forma que você desenhou e fica incrível. Fora o atendimento, a instalação, que foi demais. Eu amo até os instaladores, gente, porque normalmente os instaladores são mais sérios, às vezes, das marcenarias e planejados, e nesse caso aqui eu amei todo mundo, Marcelo, que é maravilhoso, o Sandro, que atendeu a gente, Júlia, o próprio Alexandre, que é o dono, então a gente amou trabalhar com eles e ficou tudo impecável. Nesse caso, a gente fez uma porta, olha só, camuflada, mimetizada, a famosa porta mimetizada, que dá acesso aqui a um dos lavabos. E aí a gente tem só esse frisozinho, a porta é bem mais alta, porque a gente
gente tem um pé direito aqui de 2,65. A gente não queria aquela porta com mais ou menos 2,10 de altura, que é aquela altura convencional, tá? Então essa porta é mais alta, fica mais imponente, uma porta totalmente mimetizada, e a gente coloca um puxadorzinho preto acontecendo aqui nesse pedaço. Aqui a gente abre e fecha a porta de entrada. Então a gente quis fazer uma recepção extremamente convidativa. Quando você chega ali na entrada, você já tem uma noção desse espaço que tá lindo. A gente colocou esse tapete, que é um tapete da Uni Tapetes. Queria agradecer o Ronald, que fez esse tapete em tempo recorde para mim. Eu lembro que eu cheguei aqui no escritório, eu olhei para essa sala e falei assim, gente, essa sala tá faltando um pouquinho de cor. Porque no projeto inicial, eu falo sala, mas é recepção, né? No projeto inicial, a gente não tinha colocado esse tapete, tinha só o piso. E aí eu falei, Ronald, eu preciso de um tapete em tempo recorde, porque eu quero gravar com ele já. E ele fez em 2 semanas. Não que ele faça isso para todo mundo, tá? Para os clientes, ele vai me matar se eu falar com ele que ele vende tapete com 2 semanas. Ainda mais um tapete super personalizado como esse, que fui eu mesmo que desenhei. Inclusive, joguei no Instagram para perguntar às pessoas o que elas achavam das cores e tal. As pessoas votaram e eu peguei e coloquei essas cores com esse desenho. Tapete lindo que deu um ar de alegria aqui para esse espaço. E são as cores que a gente está trabalhando aqui no escritório como um todo. As peças de decoração aqui do ambiente são da 789, que é uma loja com muita brasilidade, que a gente usou aqui. Aliás, todos os móveis aqui de dentro são da 789. Atendimento impecável do Denilson e da Gisele, que é a proprietária, inclusive minha amiga também. E a gente escolheu tudo lá, assim, muito personalizado. A gente escolheu, por exemplo, a poltrona, a cor do tecido, esse banco de entrada. Dá para escolher, por exemplo, essa cor de madeira aqui, a gente colocou no preto, mas poderia ser madeira mesmo, tá? Essa cor de tecido também é super personalizada. As mesinhas em acrílico, que a gente queria trazer uma cor também. E essas mesinhas também dá para fazer em outras cores, tá? Aqui a gente escolheu esse laranja, que a gente acha que tem tudo a ver com o espaço. Agora prestem atenção nessa estante que a gente fez logo na entrada aqui do escritório. Ela é uma estante curva que a gente desenhou. Ela ficou muito linda, foi muito bem executada pela Plat. E a ideia inicial dessa estante é que ela fosse uma peça decorativa e que passasse a luz da janela que a gente tem ali atrás aqui para essa área. Para essa área não, se a gente fechasse tudo isso daqui, ia ficar muito escuro. E a gente queria também, tinha uma outra finalidade, a gente queria que o nosso cliente chegasse, sentasse aqui nesse ambiente ou aqui na poltrona e conseguisse ver a linha de produção, as pessoas trabalhando aqui, acontecendo ali, todos os projetos nascendo. Por isso que a gente deixou tudo aberto, né, com bastante luz entrando aqui nesse espaço. Aqui a gente tem esse cordão pendurado, que também é da 789, porque a 789, além de vender mobiliário, vende também toda essa parte de adornos, decoração, então eu gosto muito de trabalhar com eles. A gente fez um arredondado nessa área aqui, olha só que lindo que ficou. As marcenarias querem matar a gente quando a gente pede para fazer arredondado, porque dá mais trabalho, fica mais difícil para fazer, executar e tudo mais, mas o resultado fica impecável, porque eles falam, não falando tecnicamente, falando como o linguajar deles, eles têm que sangrar o MDF, que é cortar ele atrás inteiro para conseguir fazer essa curva, mas fica super bonito. Então a gente tem aqui toda a produção que a gente fez, a Kika Matos que fez essa produção, que é a nossa parceira, que acompanha a gente também em todas as nossas decorações, nossas produções que a gente faz. E o interessante é que a gente preferiu não encher essa estante, porque se a gente enchesse ela ia ficar muito carregada, e ela por si só já é uma estante muito decorativa, muito bonita, então a gente preferiu colocar pontualmente alguns objetos. Aqui tem uma foto minha que a gente iluminou, bem pequenininha no meio da estante, que faz uma composição aqui complementando esse espaço como um todo. E aí a gente vem aqui para essa areazinha, que é uma área que dá acesso, ali a gente tem a porta que dá acesso às salas de reuniões, e a gente tem esse corredorzinho, que tem esse ponto aqui, que é a área técnica do escritório, né, onde estão os quadros elétricos, quadros de automação, quadro de fonte, além de produtos de limpeza, rodo, vassoura, e ele é vazadinho justamente porque essas fontes aquecem e tudo mais, então a gente fez esse ripado vazado para conseguir respirar e ter mais conforto ali dentro para os aparelhos. Esse vídeo é tão especial que esse é o primeiro tour que vocês estão assistindo com a nossa logomarca nova, porque agora a gente chama Altera Arquitetura e Interiores e a gente mudou tudo, ficou bem mais clean a nossa logomarca.
E aí, eu quero mostrar para vocês aí as imagens de como era esse local, para vocês entenderem a transformação que a gente fez. A gente vai agora para essa área da cozinha, que a cozinha aqui é integrada com o pessoal ali trabalhando. A gente colocou essa mesa aqui da 789 nesse tomzinho de verde bem clarinho, que é uma mesa que serve para toda a equipe almoçar, mas também serve para fazer aquela reuniãozinha rápida no dia a dia, no decorrer do dia, abrir uma planta, mexer aqui em alguma coisa, dar uma rabiscada. Então ela é bem coringa, serve para muitas coisas. Olha só esse painel de costas, gente. Olha essa curva, que coisa linda. Eu sou apaixonado por essa estante. A gente desenhou, quero até replicar ela em outros projetos. A gente tem outro lavabo aqui nesse ponto, também porta alta, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Aqui toda a parte de automação feita pela Maison de la Musique, que é nossa super parceira também. Quero agradecer o Júlio, a Rossana, que sempre atende a gente com excelência. E vocês vão entender que eu vou pontuando para vocês que eles fizeram toda a parte de automação aqui, iluminação, câmeras, até as luminárias técnicas aqui, eles que forneceram, porque eles também fazem, eles que fizeram o projeto de iluminação desse ambiente. Então foi muito especial ter essa parceria aqui. E eu falo que a gente só convidou pessoas para fazer o nosso escritório que a gente indica de olhos fechados, né? Como os nossos clientes estarão aqui no escritório, é importante que eles vejam o acabamento de cada um dos fornecedores, né? Não só a marcenaria, como também a marmoraria, que eu vou contar para vocês quem fez, e aí ele sinta, que ele se sinta confortável de fazer esses fechamentos, essas contratações aí durante o processo. Aqui a gente tem esse curvado lindo também, que dá essa imponência. Imagina, se a gente colocasse reto aqui esse ponto, não teria ficado tão bonito quanto ficou assim arredondadinho, tá? Aqui a gente fez um armário, que é um armário das amostras. A gente tem essa porta, aquela porta, tem mais amostras espalhadas por aqui, e a gente colocou um nicho aqui para a nossa plotter. Então ficou bem funcional, porque a gente consegue imprimir com facilidade. A gente está trabalhando aqui, manda imprimir e já pega aqui nesse ponto. E aí a gente faz, para otimizar o tempo também de ter que se deslocar por vários pontos do escritório, estoque de canetas e todos os itens que ficam aqui nesse espaço. A gente teve a SP Lastras como parceira aqui no nosso escritório para executar todos esses nossos nichos lindos. E são lastras mesmo, peças muito grandes, tanto que não tem os recortes. Aqui a gente usou o Travertino Navona, que é uma lâmina ultra compacta. E olha esse acabamento de meia esquadria aqui do lado, fica impecável. Então, obrigado ao pessoal da SP Lastras. A gente iluminou aqui esse nicho, decorou com um quadrinho ali, com a super ideia da Kika Matos. Então, não me incomoda, porque as pessoas falam, mas tem uma impressora assim grande, esteticamente não é bonita. Gente, olha que lindo que ficou, né? Se você faz decoradinho, bonitinho, fica lindo, tá? A gente vai para esse ponto aqui da cozinha que eu vou mostrar para vocês. Eu tava comentando da mesa, mas eu não falei das cadeiras. A gente colocou um tecido cinza mais clarinho, e os pés das cadeiras, eles estão no preto ebanizado, que é uma madeira ebanizada, então ficou muito bonito. Aqui tem 6 cadeiras, então a gente consegue sentar com muito conforto nesse espaço. E eu queria fazer uma copa maravilhosa, e prestem atenção nessa cozinha, nessa copa, gente. A gente trouxe aqui os armários provençais que a Plat fez, e a gente pintou, a gente fez uma laca nesse ambiente. Quem me acompanha sabe que eu amo verde e não podia faltar verde aqui no nosso escritório. Então a gente colocou aqui nessa parte um verde bem mais escuro. Eu vou colocar a referência dessa laca para vocês, porque eu sei que vocês vão pegar essa referência para usar aí, porque é um verde maravilhoso. E a gente tem esse verde mais clarinho da mesa aqui que eu já tinha comentado. A gente usou os puxadores concha aqui nas portas, e nesse aqui é um puxador mesmo para abrir essa porta de giro aqui que tem acesso à despensa, área de copos, cristaleira como um todo. Uma geladeira. Aqui a gente tem coluna de forno e micro-ondas. É muito legal eu comentar isso para vocês, porque assim, no outro escritório a gente não tinha uma geladeira tão grande, a gente não tinha freezer, por exemplo. Agora esse freezer aqui fica cheio de pão de queijo, coisas gostosas que a gente consegue assar aqui no nosso forno, e aí não tem mais só bolo nesse escritório, agora tem várias outras coisas gostosas no dia a dia.
Então, vocês veem que a gente tem muito armário. Quando a gente projetou esse escritório, eu queria colocar realmente muito armário, porque a gente guarda muitas coisas, que lá embaixo a gente não tinha espaço. Acabou que fez armário demais, tem espaço sobrando aqui nesse escritório, mas eu sei que a gente vai completar. A gente tem muita coisa de decoração, por exemplo. Então a gente tem muitas caixas de decoração de Natal, muitas caixas de decoração de Halloween, muitas caixas de decoração de festa junina. Então a gente precisava de lugar para armazenar tudo isso, fora todo o material do escritório que a gente tem também. Voltando à questão das pilastras com os nichos, prestem atenção no tamanho desse nicho e que maravilhoso que ele ficou. Você não vê nenhuma emenda nele, inclusive essa parte do fundo eu não quis colocar armário, não quis colocar nada. Eu queria deixar simplesmente essa pedra linda, bem clean nesse fundo para ficar maravilhoso. Aqui também a gente fez o alto, o nicho completo. A gente tem uma janela nesse ponto. As janelas estão todas com cortinas Amorim. Tá bom? A Amorim executou todas as cortinas, que vocês sabem, que me acompanha sabe, que a gente adora falar sobre Amorim, porque os nossos resultados de produtos Amorim são incríveis. E quem fez a instalação foi a G2 Home, porque a Amorim ela faz a fabricação, né? Eles não têm lojas físicas com instalação, eles fabricam e toda a parte de revenda da Amorim que faz essa instalação. Então, muito obrigado a G2 Home, Angélica, e obrigado a Amorim também, que a gente tem a Mariana, tem o Marcos, a Alice, que é a proprietária, ficou demais. Aqui a gente tem uma cortina que é uma cortina elétrica, automatizada, inclusive tá na automação, eu consigo controlar pelo celular, tá? E tinha que ser elétrica porque é uma cortina mais pesada, porque essas lâminas de madeira, aqui a gente tem uma madeira mais clarinha, elas são mais pesadas, fica difícil você puxar a cordinha, então a gente preferiu investir. Hoje em dia tá mais prático investir nesses motores, tá? Mais prático, mais barato, então vale a pena. Então voltando aqui para essa área, a gente tem uma área molhada nesse ponto aqui, da bancada, e a gente traz Docol e Mecal para esse ambiente. Tá? Mesmo grupo, a gente usou Mecal aqui na cuba, e que cuba linda, é uma cuba mais quadrada, não é aquela que tem aqueles arredondados, fica extremamente clean, eu amo a estética dessa cuba e tem tudo a ver aqui com o nosso escritório. E aí a gente completa com essa torneira, gente, presta atenção nessa torneira, que coisa linda! O design dela como um todo, a gente colocou ela aqui nesse grafite, né, nessa cor mais escura. E essa torneira, ela só tem água fria. A gente até colocou um cardal ali de baixo, porque como não chega água quente aqui, esse prédio é muito antigo, tá, pessoal? Tanto que vocês viram aí as imagens que eu coloquei de como era todas as salas. Aqui são 4 salas, tá, que se juntam em um escritório só, mas é tudo muito antigo no prédio, então não tem infra de água quente chegando. Mas a gente colocou um cardalzinho lá embaixo, uma tomada 220. Cardalzinho, para quem não conhece, é um equipamento que é como se fosse um chuveiro elétrico. Ele aquece a água, você escolhe a temperatura que fica lá embaixo. Então, quando você abre aqui o acionador da água fria, a água sai morna na temperatura que você quiser, que você escolher. E o diferencial dessa torneira em específico da Docol é que ela tem filtro. Então, aqui tem um acionador que tem esse filtro aqui, olha que interessante. E eu coloquei aqui também um dispenser de detergente da Docol, que não pode faltar. Eu falo para vocês em todos os vídeos, gente, invistam em dispenser de detergente. Até vocês que já estão com a casa pronta, aí é simples, chama uma marmoraria, faz um furinho, coloca esse dispenser da Docol, que aí você... Aliás, a torneira também, que essa torneira, ela dá uma estética linda. Mas eu tô falando do dispenser porque a torneira, normalmente, você já tem o furo, o dispenser não. E aí você evita ter aquele detergente feio em cima, aquele recipiente, sabe? Então, vale a pena vocês investirem em colocar aí na casa de vocês. Aí aqui a gente tem mais painel, gente, esse cocá. Eu trouxe de Trancoso, casamento da Dude, minha amiga. Comprei ele de uma Índia mesmo, lá. Passou vendendo e mandei colocar nesse acrílico. Olha que maravilhoso que ficou, né? Com esse fundo aqui mais escuro, deu um destaque. Aqui nesse ponto da bancada, a gente tem cafeteiras, né, que a gente colocou, e aqui o nosso filtro. O lixo tá aqui nesse ponto, a gente abre a porta, puxa o lixo, então ficou muito funcional, a Plat deixou isso muito funcional pra gente. Tem até uma gavetinha que a gente colocou aqui, ó, que é pra colocar saco de lixo mesmo, com essa praticidade do dia a dia. Todas as gavetas muito funcionais também, tá? Eu amei essa distribuição que a gente fez aqui.
E aqui integrado com toda essa área da copa, a gente tem as estações de trabalho. Para explicar para vocês como que funciona a Altera, o trabalho aqui é bem híbrido, as pessoas são bem livres, são prestadores, então eles vêm trabalhar aqui no escritório quando eles querem. Então, como ficou um ambiente bem agradável, eles gostam de vir trabalhar aqui, mas a gente tem muito mais colaboradores do que espaço para as pessoas trabalharem. Então existe uma planilha que fica na nuvem, que eles precisam preencher lá quem vai vir para o escritório para não dar confusão de vir mais pessoas do que a gente comporta aqui nesse espaço. Porque, por exemplo, aqui a gente coloca 2 telas por pessoa. Para trabalhar com arquitetura é excelente. E a gente, inclusive, trocou recentemente as telas, porque quanto maior, melhor para poder fazer projeto, para poder enxergar as coisas nos 2 lados, tá? Então a gente tem aqui nessa ponta aqui 10 estações de trabalho, 5 desse lado e 5 do lado de lá. E aqui a gente tem 3 estações, mas dá para colocar 4 futuramente. A gente segue aqui com o MDF trancoso. Esses armários do alto aqui, eu quis fazer porque assim, imagina o seguinte, eles vêm trabalhar, todas as pessoas com mochilas. E aí, para não ficar esteticamente poluído o espaço, até porque os clientes veem tudo dali da entrada, eu criei esses armários para que eles pudessem guardar aqui em cima as mochilas. Então chega, coloca as mochilas aqui no alto, tem muito espaço e o ambiente fica mais clean para uso do dia a dia. Até para sobrar mais espaço também na bancada, não ficar as mochilas no chão ou pendurada nas cadeiras. A gente colocou aquele vidro no fundo, toda a parte de vidros, fechamentos que eu vou mostrar para vocês, né, porta de entrada, espelhos, foi a Europa Vision que fez. Muito obrigado, Luiz, Priscila. Eles também, claro, estão em todos os nossos clientes praticamente, fazem fechamento de sacada também pra gente e ficou impecável. A ideia de ter esse vidro, que é um vidro pintado, inclusive numa cor muito parecida com essa Inverno Seco, que é um vidro para escrever, gente. Então, normalmente no dia a dia, a gente põe recados importantes, alguns padrões da empresa que a gente gosta de seguir. Tem uma iluminação de ponta a ponta aqui que a Plat fez também para iluminar essa bancada, para ficar muito funcional. A gente colocou gavetas embaixo, gavetas mais estreitas. Não dá para colocar gavetas grandes demais, senão o braço não entra. Essa cadeira, por exemplo, não está entrando porque ela está muito mais alta, mas é possível abaixar ela para conseguir entrar. Então a gente tem esses 3 espaços aqui. Ali embaixo, interessante que a gente revestiu de madeira também e a gente consegue abrir. São portinhas que escondem todos os fios ali dentro. Então, esteticamente, não fica aquele monte de fios aparecendo no escritório. Eu tenho paz quando eu imagino que está tudo guardadinho ali dentro. Aqui a gente fez esse armário de piso ao teto porque nesse armário a gente tem muitas amostras. Então o pessoal está projetando aqui, definindo cores, texturas, revestimentos. Está muito prático, muito próximo desse ponto que está acontecendo aqui. A gente tem a janela virada para Faria Lima aqui nesse ponto. Usamos cortinas também Amorim, instaladas pela G2 Home. A gente segue com aquela viga ali, olha só que linda que ficou, porque a gente pintou tudo na mesma cor. O teto tá pintado. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu gosto de pintar o teto na mesma cor das paredes, não gosto de deixar ele branquinho. Então a gente usou o Inverno Seco em tudo. A gente fez um cortineiro aqui nesse ponto, colocamos uma pedra aqui, que foi a Pedra Júlia que colocou pra gente. Obrigado, seu Evandro, que deixou todo esse peitoril maravilhoso. A gente usou aqui o quartzo Vulcano, que é um cinza bem fechado. Deixamos a espessura de 2 centímetros aqui. Olha só, a gente colocou um rodapézinho aqui de 10 centímetros de altura, que foi a SM Marcenaria que fez. Então todos esses rodapézinhos, eles colocaram pra gente, que eles também atendem a gente. E a gente pintou o rodapé na mesma cor da parede. Só que a parede a gente usa o Inverno Seco tinta pra parede e no rodapé a gente usa esmalte à base de água. Vocês estão PhD já nisso, né, gente? Vocês já sabem que madeira a gente usa esmalte à base de água para pintar ou alguma outra tinta, laca, por exemplo, se vocês quiserem colocar uma laca, né, uma Sayer Lac. Aqui a gente colocou algumas plantinhas para trazer esse verde aqui para dentro, não só desse lado como do lado de lá também.
A bancada aqui de trabalho, essa super bancada que a gente fez, a gente usou o MDF Frappé. Anotem essa referência porque esse MDF é lindo e eu acho incrível esse contraste dessas duas cores, Frappé com Trancoso. Eu não comentei com vocês, tô falando de muitos detalhes aqui do espaço. Olha só o puxador aqui, que lindo. Ele é de ponta a ponta, de piso ao teto praticamente, bem discreto. A gente escolheu um cinza bem grafite, parece preto, mas ele é um cinza bem fechado e aí ele fica mais discretão, tá vendo? Mais fácil de puxar e extremamente funcional. Agora eu vou mostrar outro lado para vocês. E aí, quero comentar que eu gosto muito de iluminar essas bancadas. Como eu fiz desse lado aqui também, eu fiz, olha só, coloquei esse pendente dos dois lados para deixar bem clarinho aqui, para ser bastante funcional no dia a dia. Então a gente segue com computadores desse lado também. E aqui a gente tem duas salinhas. O interessante é que no nosso projeto original não tinha essa sala aqui, era um espaço de descompressão e tudo mais, e durante a obra, já com a marcenaria sendo executada, a gente pediu para a Plat mudar. A Plat executou isso aqui em tempo recorde para a gente, fora do comum deles para os clientes no dia a dia, porque a gente precisava se mudar muito rápido. Então a gente fez essa nova salinha aqui, porque a gente tem aqui comercial, que fecha todos os nossos contratos, e a parte de financeiro, que fica aqui isolado. E a gente tem aqui a Bia, que é a nossa gerência, que é a nossa gerente, e eu que sento aqui na frente dela. Só que assim, a Cris Bevilacqua, que faz toda a parte de Feng Shui dos nossos projetos, fez uma visitinha aqui e ela falou comigo assim: Rê, você precisa ter a sua sala exclusiva. Por que eu não fiz a minha sala aqui exclusiva? Porque no outro escritório eu não usava a minha sala. Eu fico muito fora, vou visitar obras, fazer compras com clientes, às vezes eu estou viajando. Então quem usava a minha sala era a equipe. Eu resolvi nesse escritório não ter uma sala exclusiva porque eu gosto de sentar aqui no meio do pessoal, eu já discuto o projeto, vou em um, vou em outro, é muito difícil eu ficar parado num lugar. E eu vou mostrar para vocês aonde eu vou fazer a minha sala lá do outro lado. A gente tem aqui esses fechamentos da Europa Vision e o meu pedido pro pessoal da Europa Vision era o seguinte: Luiz, eu quero vidros acústicos. Eu quero que o pessoal de comercial, de financeiro, que eles estão conversando sobre valores, contratos e tudo mais, não possam falar aqui dentro com privacidade e esse som não saia aqui para essa área. A mesma coisa a sala da Bia, a mesma coisa as salas de reuniões, porque como a gente tem 3 salas de reuniões, elas precisam acontecer ao mesmo tempo, reuniões ao mesmo tempo, e um cliente não ouvir a reunião do outro, tá? Então, Europa Vision arrasou nesses vidros, ficou impecável. Eu escolhi o preto fosco para ter essa caixilharia, né? Essa parte de alumínios que a gente colocou aqui, e as portas bem imponentes de piso ao teto. Eu estava comentando com vocês antes de mostrar as salas que aqui também tem plantinhas, ó, do outro lado vocês viram, e olha que lindinho que fica essa composição de plantas com a madeira e aí também com a cortina ali atrás. Sistema de câmeras em todo o escritório, que foi feito pela Maison também, eles colocaram esse sistema. E é ótimo que a gente se sente muito mais seguro aqui no espaço. E um outro ponto que eu quero comentar com vocês aqui desse ambiente como um todo, dessa integração, é sobre o ar-condicionado. A gente colocou aqui 2 cassetes bem grandes, a Sufrio fez toda essa instalação pra gente. Obrigado, Gustavo, obrigado, Juliana, atende a gente super bem também, atende os nossos clientes, foram super parceiros aqui com a gente. E olha que lindo que ficou que lindas elas ficaram, essas 2 máquinas, porque a gente pintou toda essa carcaça, eu chamo de carcaça, esse fechamento na cor da parede. Então fica muito mais clean quando a gente faz isso. Não tem aquele branco se destacando. Principalmente quando a gente fala das salas que vocês vão ver agora. Olha a delicadeza dessa maçaneta da Europa Vision. Porque assim, os detalhes fazem toda a diferença, né? Não adianta você fazer uma porta linda dessa, que inclusive, gente, é uma porta extremamente pesada, porque aqui é um vidro duplo, né, para não passar o som. Não adianta você fazer uma porta linda dessa e colocar uma maçaneta feia, né? Então, inclusive, eles nem me perguntaram qual maçaneta que eu queria. Já conhecem meu estilo, já trouxeram a maçaneta perfeita aqui pro ambiente. E a gente entra aqui para a sala do comercial e do financeiro, seguindo o mesmo piso em tudo. E aí a gente faz esse painel aqui no fundo, luz também, olha aqui,
para valorizar aqui embaixo, ela é decorativa e muito funcional, para não ficar escura essa parte de estação de trabalho. A gente segue com frappé aqui para ter esse contraste de duas cores. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente tem essas caixinhas aqui que saem todos os fios para ligar os computadores e tudo mais. Como a gente fez fotos ontem aqui no escritório, eu acabei desconectando os fios das telas para as fotos ficarem um pouco mais cleans. Mas a gente vai ligar de novo e todos os fios saem aqui desses buracos. E aí fica esteticamente mais bonito o escritório, porque você não tem aquele monte de fio espalhado pela bancada. Tá? E aí aqui a gente fez esse gaveteiro, que é bem funcional também para o dia a dia, para as meninas que trabalham aqui. A gente criou esse nicho decorativo aqui, 2 armários que tem muitos documentos aqui. Esse móvel aqui que separa a sala é o móvel da impressora que está lá fora, tá? Então a gente quis fazer uma sala mais isolada, mesmo mais fechada, porque são assuntos mais importantes que são discutidos aqui no dia a dia. A gente colocou até um quadrinho aqui, ó, que bonitinho. A gente segue aqui atrás com a mesma cor, que é esse frappé. A gente não quis colocar nesse ambiente tudo no trancoso, porque fica muito enclausurado, um ambiente muito fechado. Porque olha só, a gente tem um teto aqui também de madeira. Então a gente preferiu deixar nessa salinha o teto, a parede, e aqui a gente dá uma clareada com esse frappé. Eu amo esse contraste de cores, tá vendo? Então ficou muito bonito. Agora eu vou mostrar para vocês a sala da gerência do lado, que é a sala que eu tô também. E a gente fez uma caixa mesmo, porque não existe Altera Arquitetura em interiores sem se falar em caixa, né, gente? A gente gosta de caixa de madeira, caixa de pintura, e aqui a gente fez uma caixa de madeira. Então tem aquele painelzão no fundo ali, tudo revestido, teto, ali também a gente tem madeira e o fundo. Então a sala da gerência aqui ficou assim toda de madeira nas paredes, e a gente só usou o frappé na mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho tem essas 2 gavetinhas que são muito funcionais, e eu sempre falo que mesa de trabalho tem que ter ali, ó, tomadas muito fáceis ali, estratégicas, e a gente colocou os controles também aqui. Apesar de que a gente tem automação, a gente consegue controlar tudo pelo celular, mas não são todas as pessoas que têm os aplicativos no celular. E aí a gente deixa aqui os controles para facilitar, quer desligar o ar-condicionado, quer baixar a cortina, dá para fazer pelos controles e dá para fazer pela automação também. A gente colocou um quadrinho aqui, a luz iluminando a bancada, como eu falei para vocês. E desse lado aqui dessa sala, a gente fez esse armário que é bem estratégico, cabe muita coisa aqui dentro, tem as gavetas, inclusive gaveta com chave, onde a gente coloca, às vezes um documento, alguma coisa, nada demais, às vezes coloca um documento, alguma coisa, a gente coloca nessas gavetas com chave. Ali também tem tomada, porque a gente imaginou, quer ligar alguma coisa aqui futuramente, um abajur, uma outra impressora, então a gente tem essa tomada. Prestem atenção na cor dessa persiana que a gente colocou da Amorim. Essa persiana ficou a gente coincidentemente conseguiu achar uma cor muito parecida com o nosso MDF. Então, de fato, parece toda essa caixa de madeira, inclusive com a persiana no fundo. Esse é um lançamento da Amorim, que são essas lâminas de 7,5 centímetros. Aí tem as mais fininhas, que estão nos outros pontos que a gente usou aqui, a mais estreitinha. A Amorim lançou algumas cores e, coincidentemente, como eu falei, a gente conseguiu essa cor aqui para esse ambiente e ficou demais. Mais uma vez falando sobre contrastes, eu amo, por exemplo, o piso ser mais claro e essa marcenaria ser mais escura. Os puxadores aqui que a Plat colocou pra gente são puxadores também nesse grafite, esse tom mais escuro que acaba ficando quase que imperceptível. E um último ponto aqui dessa sala é o ar-condicionado. A Sufrio entregou pra gente um ar-condicionado instalado na cor convencional, né, que é aquele branco, e eu achei que o branco aqui ia destacar muito, tava destacando muito, não tava legal. E a gente pediu pra pintar também, olha só, no preto, e ele fica muito mais disfarçado. Aqui a gente tem um high wall, famoso split, né, nessas salas pequenininhas, e aí ele fica quase, não vou falar que ele vai ficar camuflado porque dá pra você enxergar, mas esteticamente ele fica mais bonito do que se ele fosse um branquinho.